sem nenhuma dependência da teoria da evolução, exceto ela mesma. Ou seja, mais de 150 anos de que esse papo de que um peixe virou uma lagartixa, depois virou um morcego, depois virou um macaco, depois virou um elefante e depois virou um ser humano. Isso só serviu para ser aplicado para se justificar. E para justificar a si mesmo e sem provas. E a gente aprende isso como se fosse um fato científico na escola. Se a gente viesse dos macacos, seria comum encontrar nesses lugares isolados essas tribos primitivas sendo na verdade menos humanos ou evoluídos e mais semelhantes a primatas. Afinal, o que faz a gente usar calça e computador para os cientistas é o... Não, no darwinismo tem dessa. O darwinismo é uma coisa complicada. É a única teoria do mundo que faz uma espécie virar outra espécie. Não tem espécie diferente. É tudo a mesma coisa. Só é uma leve adaptada. É literalmente Pokémon, cara. Você vira outra coisa, tá ligado? Cada hora que você abre a bolinha lá do Pokémon vai ser um bichinho diferente. É o mesmo bichinho que tá lá, mas cada hora que você abre a bolinha ele sai, é outra coisa. Mas é o mesmo bichinho. De sermos superiores a Homo sapiens. A gente não só não encontra um elo ancestral menos evoluído, mas encontra ainda macacos normais hoje em dia. Fala sério. Porque não existem primatas em zonas isoladas que estão em uma evolução. Algum primata falante, quase humano. Eu vou colocar um trecho do canal do Afonso, Ciência de Verdade. Eu já vi esse vídeo. Ele fala uma coisa que eu acho engraçada. Por que você gasta um tempão ensinando darwinismo, isso veio daquilo e assim assado? Se na verdade o que é prático é conhecer anatomia, é conhecer coisas biológicas de verdade, como é que funciona o pulmão, como é que o pâncreas funciona, como a gente gastaria tempo de alunos de segundo grau pra falar que tipo tudo veio de uma sopa primordial e explicar o darwinismo, sendo que tem muitas coisas mais importantes e o tempo é limitado pra gente falar sobre isso. Isso é uma teoria fútil, totalmente fútil. Se ela não é usada em nada, ela tipo, na ciência, ela é totalmente desnecessária. A existência dela ou não mudaria a biologia, praticamente, a não ser a biologia evolucionista, ou seja, aquela que conta as historinhas. Então, se ela é tão desnecessária, por que a gente precisa ensinar para criança? Essa é a pergunta. Já que não vamos ensinar o criacionismo, por que ensinar darwinismo? Não faz o menor sentido. Se vocês forem pegar a vida de Darwin, inclusive, vocês vão ver que ele falou várias coisas que na vida dele não deu certo, né? Ele foi um perdedor, né? Então, assim... Mas também, mano, porra, como que um cara desse é um campeão, velho? É óbvio que a vida do cara foi mano, foi só a raspa da panela, velho. Olha o cara, velho. Olha o que o cara fez, mano. Já falei. O cara, ele assinou a sua sentença, ele vendeu a sua alma pro diabo só pra criar uma teoria que iria fazer a cabeça de milhares de mentecaptos do futuro, pra afastar todo mundo da verdade. É só isso, só. A função do Darwin foi essa. Ele era um servo do diabo aqui na Terra. Então é claro que a vida dele foi uma fraude, né? Do mesmo jeito que a vida do Karl Marx lá também foi. Vocês não viram a família dele lá? O adúltero. Todo mundo se matou, a mulher se matou, a filha ficou com outro rapaz lá que era evolucionista, socialista, traiu ela, a menina se matou. Foi todo mundo pro saco, cara. Todo mundo pro saco. Vai falar que isso daí é vida do quê? De campeão? É um perdedor, né? Infelizmente o cara, ele foi a âncora da família dele. O Einstein também, outra bosta. Newton, o que era Newton? Um mero macumbeiro. O que era o Einstein? Um adúltero, plagiador, que decidiu, ele, reinventar toda a física só porque o modelo heliocêntrico não tinha comprovação científica. O cara tinha duas opções. Ou assumia que a Terra não se movia nessa porra, que era o que tudo indicava, ou mudava a física inteira dessa merda. Ele foi na segunda opção e ele mudou a física inteira, claro. E quando se fala em ciência, hoje em dia, os únicos nomes que vêm na cabeça dessa geração de mentecaptos são dois. É Einstein e Newton. Não tem mais ninguém no mundo. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Só tem dois. Existem duas pessoas. Que foram boas pra física. Um maconheiro e um adúltero, plagiador. Então, claro, faz total sentido. Ninguém mais estudou física. Não existiam outros cientistas formidáveis que falavam outras coisas que eram muito proveitosas. Não existiram milhares de outros cientistas, descascando o Einstein, falando que ele não passava de um imbecil. Não, isso aí você fica... Não fala isso aí, não. Isso aí não tem por que saber disso. Mesmo, mas prêmio Nobel, faz tanto sentido isso da sopa primordial, quanto você pegar uma tigela gigante, desmontar, colocar todas as peças de um Boeing
tá? Com software, manuais, os parafusinhos pequenos de cada botãozinho, os parafusos todos de todo o cockpit, as telinhas dos cockpit, os ponteiros dos cockpit, tudo isso, asa, turbina, hélice, tudo isso dentro de uma panela, tudo desmontado, até os parafusos tudo solto, e você fica lá, ó, chacoalhando milhares de anos, ou milhões de anos, dependendo do ponto de vista, e aí quando você abrir, voilá, adivinha, um Boeing 747 montado, novinho, perfeito, como o ser humano, toda a complexidade dele, com várias coisas trabalhando junto, vários... Ó. Toda vez que eu vejo essa merda aqui que fala de darwinismo, eu dou risada, cara. Porque é tão... Cara, é tão imbecil isso aqui, mano. Cara, como pode, velho? Como que nego compra uma ideia dessa, velho? Que é isso, cara? Várias partes trabalhando ao mesmo tempo. Foi formada a partir de colocar uma coisa numa tigela quente. Criou um cérebro de uma célula, multicélulas. Meu, desde quando o elemento químico ganha vida assim? Não é verdade? Não faz sentido nenhum a teoria do Darwin, o darwinismo. Então, perguntam, o Pirula fala que é absurdo a escola adventista estar ensinando o criacionismo. Eu acho absurdo qualquer escola estar ensinando tanto o criacionismo quanto o darwinismo. Corta fora, desnecessário. Dá para ensinar sobre os órgãos e outras coisas de anatomia, coisas importantes mesmo. E... aquilo que tem praticidade, né? Que é real. Depois a gente vai procurar saber de onde que vieram as coisas, né? O que realmente faz sentido. E corta fora o darwinismo, entendeu? Totalmente desnecessário. Uma teoria inútil, aquelas que não servem pra nada. Você aprendeu matriz na escola, não te contaram pra que servia? Isso serve pra alguma coisa. Agora, darwinismo? Zero, cara. Dou zero pro darwinismo. Tá, agora eu vou ler um estudo que eu vi uma vez em outro vídeo dele, na verdade. Eu vou deixar todos os links na descrição. Esse é um site muito bom, inclusive. O nome dele é criacionismo.com.br. O estudo é do Richard Lenski. Ele pegou 12 populações idênticas da bactéria E. coli. É uma bactéria que se reproduz 7 gerações por dia. E ele observou essa bactéria se multiplicar por 25 anos. Ou seja, 60 mil gerações. Que equivalem a 1 milhão de anos humanos. Então a gente não precisa mais esperar para ver se a evolução acontece, não é? E será que a bactéria virou um peixe ou um elefante? Não. A bactéria continuou sendo E. coli. Sério mesmo que a bactéria continuou sendo uma bactéria? Uau, pegamos a bactéria e ficamos observando-a por 25 anos, que equivaleriam a 1 milhão de anos humanos. Vamos ver se ela vai ter alguma modificação no DNA, qualquer coisa assim, que, sei lá, fala, olha, tá modificando essa merda, tá indo pra outra coisa. Ah, tá a mesma merda. Ah! Existe isso de adicionar vários anos e um animal ganhar um novo olho na testa. A única coisa que realmente ocorre são adaptações. Como, por exemplo, um humano branco que vive na Sibéria, que se mudou pro deserto quente. As próximas gerações dele, as gerações seguintes, vão começar a nascer com a pele um pouco mais morena, porque adaptações genéticas cabem no nosso DNA. Baraka é uma ovelha que ficou perdida por 7 anos numa floresta, sem que ninguém pudesse tosar a lã dela. Ela simplesmente ficou com 35 quilos de lã. Nossa, tadinha dessa ovelha, mano. Então eis a pergunta. Olha, consegue nem andar, velho. Se nós viemos do evolucionismo, o mais eficiente, o mais apto, o mais forte, e etc. Porra, essa ovelha ia ter virado um... ela ia ter virado um puff com pata. A ovelha produz... Cara, lã pra caralho. Ela tá toda fudida lá. Ficou 7 anos nessa merda. Só se fudendo. Ela não desenvolveu nenhuma ferramenta biológica, genética, pra poder favorecer o lado dela? Pra fazer cair um pouco de salã? Não sei, qualquer coisa. É aquele que passa pra geração seguinte. Então como é que uma ovelha sobreviveu 100 anos, 1000 anos, 200 anos? Superchat de R$5. Xandão reage ao sol na É Terra um ponto plana muito do podcast interessante esse. Incepção. 20 anos. Sendo que ela mal conseguiu sobreviver apenas 7 anos numa floresta. Você acredita que uma ovelha Patético. evoluiu pra ser uma ovelha? Olha só, vamos lá. Uma ovelha mal consegue sobreviver 7 anos sem que tose a lã dela. Ela começa a virar uma bolha e mal consegue andar. Você acredita que esse animal sobreviveu milhares de anos de evolução? Quem é que tosava a lã dela? Para os ateus podem ter várias desculpas, uma mais sem sentido do que a outra,
Mas, para os cristãos, como sempre, é simples. A ovelha, ou melhor, o ser humano, ele foi criado quase ao mesmo tempo que a ovelha. Ou seja, desde o começo, o ser humano vem tosando a lã de uma ovelha. Adão foi criado quase junto com os animais. Foi ele que deu o nome a todos os animais, inclusive. Essa é a resposta do criacionismo. Erva daninha. Erva daninha é uma planta muito forte. Tão forte que um pé de laranja, por exemplo, as pessoas elas não plantam diretamente no solo. Primeiro elas colocam num vasinho e depois colocam no solo, quando ela estiver um pouco mais forte para sobreviver. Por quê? Porque se vem uma erva daninha, ela circula e sufoca o pé da planta. Então ela não resiste. Ou seja, a erva daninha é uma praga muito forte. A pergunta é: para que serve a erva daninha? Qual é o nome do canal, Xandão? Investigador 7. E a cabra até come, mas só se ela tiver com muita fome. Por quê? Cabra prefere comer frutas, grama e principalmente roseiras e flores. Então, outra pergunta: como ainda existem pés de laranja, de limão, de pêssego, de manga e etc. por aí? Porque a erva daninha se propaga de uma forma absurda e bem mais rápida do que as frutas. O evolucionismo tem tudo, menos o meio dele, né? Tem tudo. Aqui tem tudo. É uma mágica isso daqui. Ninguém tem comprovação empírica de que aconteceu. Ninguém pega exemplo de nada e reaplica. É que nem a gravidade, mas você fala que tá lá. Então você vê lá a porra do jacaré, você fala, não, isso aí já foi um peixinho. Hoje ele é um jacaré. Não, mas peraí, mas como que aconteceu? Onde que tá? Cadê o teste disso daí? Como que a gente reaplica esse negócio? Cadê a natureza reproduzindo isso daí? Não tem, mas ele foi isso aí. É a mesma coisa a gravidade. Ela atua, ela puxa as coisas, tá tudo indo pro centro da Terra. Você fala, não, mas o que é isso aí? Cadê? Onde que tá uma comprovação empírica, um teste científico que fala, olha a gravidade ali, ó, agindo. Não, isso aí não, mas tá ali. E aí você vai falar o quê? Você cala a boca. Fala, então tá bom, então tá ali, tá certo. Mesmo que as cabras tivessem preferência por erva daninha, não teria o suficiente de cabra para comer todas as ervas daninhas que existiriam no mundo. Ainda mais milhões e milhões de anos sem cuidar de uma horta, sem cuidar dessas plantas por aí. A erva daninha é tão resistente que ela tem o potencial para devastar tudo. Inclusive tentaram criar vários venenos para ela, bem como um chamado glifosato. As pessoas engolem tudo que o que dizem para elas, levam pensamentos diferentes do delas como chacota. Serão para sempre gados do sistema. Bom dia, Xande. Tamo junto, Yuri. É que na verdade as pessoas aqui no Brasil são burras, né? A média do QI aqui já é baixo. Então quando você mistura essas duas coisas, uma pessoa que tem o QI baixo e ela passou a vida inteira sendo doutrinada na escola, ela desenvolve um bloqueio mental extraordinário. Ela nunca vai conseguir quebrar isso daí. Porque olha o que acontece. Vou colocar eu como exemplo. E tem muitas outras pessoas aí que tem um QI alto, né? Estilo super, tá ligado? Mas olha só, eu fui pra escola, eu aprendi toda essa merda, eu fiquei de saco cheio de escutar a mesma história. Enfim, toda essa porcariada foi vomitada na minha cabeça, desde que eu era criança. Quando eu entrei na escola com 6 anos de idade. Simplesmente chegou num ponto onde eu falei assim, essa porra tá errada. Isso aqui só pode ser uma piada. E a partir dali, quando você começa a ver o outro lado da história, aí a situação muda, entendeu? Você começa a quebrar aquele bloqueio que estavam tentando colocar na sua cabeça. Percebe? Você entende que as coisas não estão batendo, que não tá fazendo sentido essa merda. E você consegue vencer o bloqueio mental. Algumas pessoas conseguem. Elas passam pela escola e percebem que isso daqui é conversa fiada. Até porque hoje, como tem a internet, né? Eu, na época que eu tava na escola, a internet tava vindo em arte ainda. Tava começando essa merda aí. Essas porra de Orkut, essas coisas da vida aí, tá ligado? Antes disso, nem internet tinha direito aqui ainda. Então, porra, hoje com a internet, cara, e a capacidade que você tem de aprender as coisas, de tudo quanto é tipo,
Fica fácil pra quem tem um QI alto de entender e fazer a ligação dos pontos e perceber aquilo que tem lógica e aquilo que não tem. Só que aqui no BR, as pessoas têm um QI extremamente baixo e elas são doutrinadas desde o começo das vidas delas. Não tem como. Não vai quebrar o bloqueio. Não vai. Então chega hoje, por exemplo, você vai falar que a gravidade é uma piada, que ela não existe e que não tem comprovação científica disso, ela acha um absurdo. Você vai falar que o darwinismo é uma piada e que isso daqui é uma mera filosofia barata feita por um satanista, um retardado mental, né? A pessoa vai... a pessoa, ela bloqueia, fala, não, caramba, mas eu vi isso na escola. Muda de espécie, sim. Mudou a espécie, ó. Sai de uma coisinha e vira outra, assim, ó. É quase que uma mágica. Porque passou a vida inteira escutando essa merda. No mesmo lugar, a mesma história. Escuta aqui, ó. Vai, escuta essa merda. Toma isso aqui, toma aquilo ali. Cara, você misturar uma doutrinação com um QI baixo vai dar problema. A pessoa não vai quebrar o bloqueio mental. Tem gente que quebra, tem gente que não quebra. Muitas pessoas, infelizmente, isso é uma triste realidade, perderam a capacidade de raciocinar hoje em dia. O que se chama raciocínio, que elas pensam que tem, na verdade, é uma construção de pensamentos errados que foram colocados na cabeça dela, desde o começo da vida dela até agora. É isso que ela chama de raciocínio, mas não é um raciocínio isso daí. Isso é algo superficial que foi colocado ali. É um robô, é uma coisa automática, cara. Ah, falou sobre isso? É isso aqui, porque eu vi lá. Ah, mas isso aqui, eu não sei como é que funciona porra nenhuma, mas eu lembro que me falaram que era assim, é assim. Tá entendendo? Mas não é isso aí também não, viu, cortes aleatórios. Vem aqui tentar contar 1000 vezes uma mentira pro Super Xandão. Eu vou te enfiar 1000 chineladas na cara também. Você não vai me enganar, porque eu não sou retardado. Você pode vir aqui, a gente pode ficar o dia inteiro conversando, você pode falar 200 mentiras pra mim, 1 milhão de mentiras pra mim. Eu não vou cair na sua conversinha, porque eu vou atrás de saber das coisas. Não é assim que funciona, não. Isso é o primeiro passo pra você não ser um mentecapto. É o primeiro, isso é a base de tudo, tá? É que nos dias de hoje, lógico, é como eu falei, não se trata só de mentir. Se trata de você explorar a burrice alheia, tá? A média do QIBR é baixíssima. Baixíssima. É fácil de enganar essa gente idiota. BR não tá preocupado com nada disso daqui. BR dá palpite de tudo, faz piada de tudo, fala mal de tudo, julga tudo, mas não tem critério pra nada. Não tem um único critério pra nada dessas coisas, pra julgamento, pra fazer piada, pra nada. É por isso que lá fora nós somos a piada. Porque a gente aqui se faz piada. Nós nos fizemos uma piada. Somos uma piada. É só isso só que virou BR, entendeu? É daí que você entende quanta gente burra que aparece, por exemplo, aí no chat também, ó. Você vê claramente o que eu tô falando. Molecadinha nova aí, tudo burro. Eles não têm argumento pra nada, eles não sabem escrever. Eles ficam desesperados. Primeiro que eles não sabem escrever uma frase corretamente. Eles não têm coerência no que eles estão escrevendo. Eles ficam loucos assim, ó, aqueles... Ai, mas ele tá falando uma coisa que não é o que eu escutei. Como que eu faço agora pra falar que não é isso não? O Einstein fez a bomba atômica! Adão veio do barro. Engraçado, na ciência descobriram há pouco tempo que toda a vida veio do barro. Sim, e eu mostrei isso daqui na live. Qual a desculpa dos ateus? Que é coincidência? Nunca esqueci quando meu professor de biologia falou isso. Ô Ryuji, você deu sorte que seu professor de biologia deu, né? Deu uma tacada boa. O cara falou a real pra você, né? Ainda bem. Pois é, né? Não, mas é lógico. Cara, a lógica de quem... Nossa, mano, que vergonha, cara. Eu não gosto nem de falar essa palavra, porque automaticamente já tem uma aura de burrice chegando perto, assim, ó. Os ateus... Olha lá, olha a aura. Ó, ó. Olha essa desgraça, ó. Os ateus... Como eu ia dizendo, os ateus, eles são extremamente burros. Eles negam tudo aquilo que é lógico
e faz sentido, e todo mundo que sabe ler e tem capacidade de interpretação sabe que faz sentido, eles excluem, ou eles não querem escutar, eles não querem saber. Pra quê? Pra poder falar de história de Alice no País das Maravilhas. Esse é o mundo do ateísmo, é o mundo da fantasia, é mundo onde Big Bang funciona, onde darwinismo funciona, onde marxismo é bom, onde o capeta é Deus. Na verdade, o ateu, ele é tão burro que ele não percebe nem isso. Ele é tão imbecil que ele não entende que o fato dele ser ateu e esse fechar de olhos que ele faz pra verdade, e negar a verdade é negar a Deus, e isso é um pecado, é um baita de um pecado, isso aproxima ele do diabo. Mas como ele é burro e o cérebro dele não tem mais a capacidade de criar a lógica, ele não consegue. É assim, ó, a gente tá vivendo a vida, tudo que tá à sua volta tem uma configuração. Você não enxerga a configuração, mas você percebe que faz sentido, que tem lógica, que tem entendimento, que uma coisa tá ligada à outra. Ele não tem isso daí. Ele aniquila isso. Então ele exclui tudo isso, fecha os olhos pra verdade e se aproxima da mentira. E quem que é o pai da mentira? Então não interessa no final das contas se você é ateu, se você não é religioso, não importa. Se